Inferência estatística, e esta é uma aula de exercícios utilizando o software R. Exercícios com R. De experiências passadas, sabe-se que o desvio padrão da altura de crianças de quinta série do primeiro grau é 5 centímetros. Colhendo uma amostra de 36 dessas crianças, observou-se a média de 150 centímetros. Qual o intervalo de confiança de 95% para a média populacional? Bom, então aqui vocês devem se lembrar que para obter o intervalo de confiança vai pegar a média que você tem na amostra, mais ou menos 1,96, porque é o intervalo de 95%, vezes o erro padrão da média amostral. O que é o erro padrão? Vai ser o desvio padrão da minha variável, que é a altura, nesse caso 5, dividido por raiz quadrada do tamanho da amostra, que é 36. Então, aqui segue o comando do R. 150 é a média, menos 1,96, vezes o erro padrão. 5 dividido por SQRT de 36. SQRT é o comando para calcular a raiz quadrada de 36. O resultado deu 148,3667. Esse é o limite inferior do intervalo de confiança. E o limite superior é a mesma coisa, só que agora eu vou somar o erro padrão. Então, deu 151,6333. Portanto, o intervalo de confiança para a altura de crianças de quinta série do primeiro grau é 148,37 a 151,63. E esse intervalo é de 95% de confiança. Bom, agora eu quero saber qual é o tamanho da amostra para que o intervalo de 150 mais ou menos 0,98 tenha 95% de confiança. Bom, agora aqui a gente vai fazer o procedimento ao contrário. Eu sei que esse 0,98 ele é obtido fazendo 1,96 vezes 5 sobre raiz quadrada do tamanho da amostra. Eu fiz essa gracinha aqui com vocês, que é rodar isso no R. Lógico, o R deu erro porque o R não resolve expressões matemáticas. Eu tenho que dizer para ele quem é o valor de N, como que ele tem que calcular, né? Então, eu vou pegar essa primeira expressão e vou tirar aqui o valor de N. N vai ser 1,96 vezes 5 dividido por 0,98, isso tudo elevado ao quadrado. Então, ao fazer isso, eu obtenho N igual a 100. Mais um exercício. Um pesquisador está estudando a resistência de um determinado material sob determinadas condições. Ele sabe que essa variável é normalmente distribuída com desvio padrão de 2 unidades. Utilizando os valores 4,9, 7, 8,1, 4,5, 5,6, 6,8, 7,2, 5,7, 6,2 unidades, obtidos de uma amostra de tamanho 9, determine o intervalo de confiança para a resistência média com um coeficiente de confiança de 0,9. Bom, aqui a diferença é que a gente mudou o nível de confiança. Nós tínhamos uma fórmula para 95% de confiança. Então, como que a gente vai adaptar isso para uma confiança de 90%? Bom, se a confiança é de 90%, sobram 10% para completar o total. Esses 10% eu vou dividir para cada cauda da minha distribuição normal. Então, vai ficar 5% para cada lado. 5% mais os 90% vão acumular 95%. Então, eu vou precisar do percentil de 95%. Bom, então vamos ver aqui como fazer no R. Primeiro, eu crio um vetor X que vai armazenar esses valores. Lembrando que você vai ter que sempre denotar os valores decimais com ponto. Então, 4,9. E o separador para o próximo número é a vírgula. Então, 4,9, 7,0, 8,1 e assim por diante. Não pode esquecer desses detalhes. Bom, aí depois que você fez isso, você vai calcular a média de x. A média de x, o comando está aí, min x. O resultado deu 6,22. Depois eu estou mostrando aqui o percentil de 5%.
deu menos 1,64. O percentil, 95, deu 1,64. Note que são iguais, por quê? Porque a distribuição é simétrica. Então, a cauda inferior ser de 5% ou a cauda inferior ser de 95%, a única diferença no ponto é o sinal. Bom, então vamos agora para o intervalo de confiança, que vai ser o valor da média, 6,22, menos o percentil 95, porque se trata de um coeficiente de confiança de 90%, então o percentil vai ficar 1,65 aproximadamente, né? Se a gente for aproximar, vezes o erro padrão. Quem é o erro padrão? É o desvio padrão, que é 2, dividido pelo raiz quadrada do tamanho da amostra, que é 9. Então, essa continha deu 5,125653. O limite, isso é o limite inferior. O limite superior é fazer a mesma conta, só que agora eu vou somar o erro padrão. Bom, então, essa conta, somando, vai dar 6,318791. Portanto, o intervalo de confiança de 90% vai de 5,13 aproximadamente a 7,32 aproximadamente. Bom, então vamos ver aqui mais um exercício sobre teste de hipótese. A Associação dos Proprietários de Indústrias Metalúrgicas está muito preocupada com o tempo perdido com acidentes de trabalho, cuja média nos últimos tempos tem sido da ordem de 60 horas por homem por ano e desvio padrão de 20 horas por homem. Tentou-se um programa de prevenção de acidentes, após o qual foi tomada uma amostra de 9 indústrias e medido o número de horas homens perdidas por acidente, que foi de 50 horas. Você diria no nível de 5% que há evidência de melhoria? Então, vamos formular a hipótese. Hipótese nula é que o parâmetro μ, que é o número de tempo perdido com acidente de trabalho, é de 60 horas. A hipótese 1 vai ser que é menor, porque se eu estou fazendo um programa de prevenção, eu espero uma redução nessa média. A média amostral, então, ela vai seguir uma distribuição normal, a média amostral x barra, tá? Então, ela vai seguir uma distribuição normal com o mesmo parâmetro formulado na hipótese nula, 60, e o erro padrão é o desvio padrão, 20, dividido pelo raiz quadrada do tamanho da amostra. Raiz quadrada de 9 é 3, então já coloquei ali 20 sobre 3. Bom, vou usar a regra do p-valor. Então, o p-valor vai ser dado pela probabilidade acumulada no valor da média da amostra. Eu encontrei na minha amostra 50 horas. Então, eu vou calcular o p-valor acumulado, que é a probabilidade acumulada em 50. Lembrando que vai ser a cauda inferior, né? Porque o 50 está abaixo de 60, que é a minha hipótese. Então, muito bem. Como a minha hipótese alternativa ela é unilateral, eu não vou precisar multiplicar por 2 esta probabilidade. Então, ela já vai me dar diretamente o p-valor. Eu encontrei, então, 0,0668072, ou seja, 6,7% aproximadamente. Qual vai ser, então, minha conclusão? Vou aplicar a regra de decisão. Esse p-valor ficou maior que o nível de significância. Então, pela regra, eu não rejeito a hipótese nula. E a minha hipótese nula é de que a média é de 60. Então, com base nessa amostra, nós vamos concluir que não há evidência de melhoria ao nível de significância de 5%. Por quê? Porque não houve essa redução, né? Eu não rejeitei a hipótese nula. Para que eu concluísse que houve a redução, eu teria que rejeitar a hipótese nula e aí eu teria a alternativa como sendo a conclusão. Mas aqui não foi o caso. Bom, agora eu vou apresentar para vocês como que resolve pela região crítica ou região de aceitação. Bom,
O que a gente tem que achar é, como é um teste unilateral, a gente tem que achar qual é o ponto mais extremo à esquerda que vai dizer até que ponto que eu vou aceitar e até que ponto que eu vou rejeitar. Então, no caso aqui, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o percentil de ordem 5, 0,05, que é o nível de significância, que é de 5%, e vou jogar para a cauda inferior. Por que para a cauda inferior? Porque eu estou testando como alternativa que houve uma redução da média. Então, que a média seja menor do que o 60. Então, vou pegar a cauda inferior em 5%. Que valor é esse? Então, é o valor desse percentil, né? De 5%. Usando os parâmetros do modelo teórico, que é da média amostral. Média 60 e desvio padrão 20/3. Esse resultado deu 49,03, ou seja, 49. Muito bem. Quanto que eu obtive na minha amostra? Eu obtive 50. 50 está acima de 49. Então, acima de 49 é a região de aceitação da hipótese nula. Abaixo de 49 é a região crítica, a região de rejeição da hipótese nula. Então, para que eu chegasse numa conclusão de melhoria da prevenção de acidentes, eu teria que ter uma média menor do que 49. Mas eu não consegui isso ainda, né? A minha média deu 50. Então, com base nessa amostra, eu vou rejeitar, aliás, eu vou aceitar a hipótese nula, né? Eu não vou rejeitar a hipótese nula. Então, eu vou concluir que não há evidência de melhoria. A conclusão vai ser a mesma, tanto usando o p-valor quanto usando o método da região crítica ou região de aceitação, tá? São apenas dimensões diferentes, né? Num eu estou comparando probabilidades e no outro eu estou comparando o valor da amostra com um ponto aí que eu esperaria que é o percentil, né? Que no caso aqui deu 49. Bom, vamos ver aqui mais um exercício. Aqui eu coloquei um exercício genérico para que a gente entenda alguns detalhezinhos do procedimento. Então, vamos supor que a minha hipótese nula seja testar que a média, que o parâmetro amostral, o parâmetro populacional seja a média igual a 100. Bom, aí a nossa média amostral, a gente vai ter que ter como hipótese que ela segue uma distribuição normal, com média 100, e aqui eu estou supondo que o desvio padrão da minha variável seja 18, então, portanto, e o tamanho da amostra seja de 36. Tá? Então, vai ficar aqui a média amostral, vai ter uma distribuição normal, com média 100, e erro padrão 18/6. 6, então, resultado raiz quadrada do tamanho da amostra. Bom, vamos pensar agora que a nossa hipótese alternativa seja que a média não é 100, média diferente de 100. Pela região crítica, o que eu teria que calcular? A região de aceitação-rejeição. Então, considerando sempre o nível de significância de 5%, o limite inferior para essa situação vai ser dado por Q enorme 0,025, porque é metade do nível de significância, na cauda inferior, seguido dos valores dos parâmetros da média amostral, que é 100 e 18/6 dá 3. Então, 100 e 3. O limite superior vai ser 0,975, porque aí eu peguei o 0,025 mais os 95%, vai ficar então 0,975. Ou você pode pensar que a cauda superior também vai ter 0,025, então abaixo da cauda superior você vai ter 0,975. E segue os parâmetros 100 e 3. Então eu fiquei com uma região de aceitação que vai de 94,12 a 105,88. Muito bem.
Isso, então, seria resolver o problema pela região crítica ou região de aceitação. Aí, o próximo passo seria calcular a média da amostra e verificar se caiu dentro da região de aceitação, e aí eu aceito a hipótese nula, ou se caiu fora dessa região, e aí eu rejeito a hipótese nula. Então, uma média de amostra de 94,12 a 105,88, eu vou aceitar que a média da população é 100. Caso contrário, eu não aceito e digo que ela não é 100. Muito bem, fazendo pelo cálculo do p-valor, você simplesmente teria que calcular 2 vezes a probabilidade acumulada no valor da média da amostra, seguido dos parâmetros, que é 100 e 3. Agora, é um ou outro, né? Então, se a média da amostra deu abaixo de 100, você vai fazer esse cálculo. Se a média da amostra deu acima de 100, você vai fazer 2 vezes o complementar da probabilidade no ponto média. Então, aqui está todas as possibilidades para a hipótese nula média diferente de 100. Como calcular pela região crítica e como calcular o p-valor para cada situação. Aqui sempre considerando o nível de significância de 5%. Bom, finalmente agora vamos para as duas últimas possibilidades. No lado esquerdo, nós temos a formulação da hipótese alternativa como sendo a média populacional menor que 100. Neste caso, nós vamos calcular a região crítica com o comando QNorm 0,05, que é o nível de significância, e os parâmetros 100 e 3. Isso deu 95,06. Então, se a minha média da amostra deu abaixo de 95,06, eu vou rejeitar a hipótese nula e concluir que houve uma redução na média, ou seja, que a média é menor que 100. Se fosse fazer pelo p-valor, eu calcularia o p-norm da média da minha amostra, seguindo dos parâmetros. E aí, simplesmente, eu compararia isso com o nível de significância. Então, se for menor que o nível de significância, rejeita a hipótese nula, se for maior, não rejeita. Do outro lado, do lado direito, eu tenho a hipótese alternativa como sendo a média maior do que 100. Neste caso, eu vou calcular o percentil de 0,95 e seguem os parâmetros. Então, eu achei como resultado aqui 104,90 e aproximadamente 94, né? 104,94. Então, se a média da amostra deu acima de 104,94, eu então rejeito a hipótese nula e concluo que houve um aumento na média, ou seja, que a média ficou maior do que 100. Caso contrário, se deu abaixo desse valor, eu vou concluir que não houve alteração, que a média continua sendo 100. Pelo p-valor, a gente calcula 1 menos a probabilidade acumulada no valor da média que eu encontro na amostra e os parâmetros aí do meu problema, né, que é 100 e 3. Da mesma forma, aplico a regra de decisão. Se esse p-valor for menor que o nível de significância, eu rejeito a hipótese nula, e se for maior que o nível de significância, eu aceito a hipótese nula. E chegamos ao final de mais uma aula, e nessa aula realizamos exercícios sobre intervalo de confiança e teste de hipótese para a média populacional. Para isso, utilizamos o software R, que facilitou muito os nossos cálculos.